Fala galera linda, Alex Nielsen por aqui, começando mais esse aulão, como eu disse no início. Hoje nós vamos falar sobre a roda da vida, tá? Então para você que faz parte do Clube do Despertar, que está no Clube do Despertar, embaixo aqui na plataforma tem um link onde você vai baixar o PDF dessa aula, onde você vai ver a roda da vida, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na tela, tá? E para você que está no YouTube, que não faz parte do Clube do Despertar ainda, já vou explicar o que é. É muito simples, pausa essa tela aqui, faz uma cópia, tira um print, tira uma foto, ou então pega o papel, faz um círculo. Nós vamos entender hoje qual é o conceito da roda da vida e por que é importante, de tempos em tempos, nós aplicarmos a roda da vida na nossa vida, no nosso momento, para compreendermos, termos uma clareza. Eu gosto de chamar que a roda da vida é o raio-x da nossa vida no momento em que a gente faz, para entender o que a gente deve melhorar, o que nós devemos dar mais atenção, o que nós talvez devemos deixar de menos, porque a gente às vezes está muito no excessivo. Então isso é uma coisa, é um movimento, é um exercício muito aplicado também dentro dos processos de coaching que vai ajudar muito cada um de vocês nesse processo de autoconhecimento. Se você ainda não conhece o Clube do Despertar, o Clube do Despertar é um portal onde você tem um custo de R$10 por mês, investimento, custo não, investimento, e nesses R$10, que é o plano prata, são dois tipos de plano, plano prata, o plano prata e o plano ouro, tá? No plano prata, que é onde tá o grosso mesmo, né? O plano ouro, ele tem outros cursos embutidos, tem o Clube do Livro, que vai começar agora também. Entra no link que tá aqui embaixo, você vai entender melhor, né? O que tem as características do plano ouro, mas enfim, o que é o Clube do Despertar? Ele é um portal onde você tem um investimento de R$10 por mês, sem fidelidade, você cadastra lá o seu cartão, mensalmente ele vai debitar R$10 lá, não precisa ter o limite disponível, porque ele vai debitar todo mês, ele vai puxar ali R$10, você pode cancelar a qualquer momento, mas tenho certeza que você não vai cancelar, porque é um portal que, ao acessar, você já tem mais de 260 conteúdos prontos. Workshops, palestras, mini-aulas, mini-cursos sobre relações afetivos, familiares, sobre constelação familiar, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, até sobre espiritualidade e mediunidade. Tem ali alguma paulinha, lei da atração, né? Tem muito conteúdo muito bacana ali para você refletir, para você aprender, para você se conhecer, para se desenvolver. E claro, semanalmente, às segundas-feiras, pelo menos a priori, quando eu gravo esse vídeo aqui, às 19 horas sai uma aula nova no Clube do Despertar, que também é disponibilizada aqui no YouTube, como você provavelmente deve estar vendo nesse momento. E essa aula, ela fica aberta por 7 dias aqui no YouTube, totalmente gratuito. Depois ela é fechada e fica somente disponível para quem está no Clube do Despertar. Então o Clube do Despertar nada mais é do que o grande portal, a sua escola de autoconhecimento, onde você realmente vai se desenvolver e vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida. E falando nisso, é justamente o que a roda da vida nos prepara para o dia de hoje, tá? Para essa aula de hoje, perdão, olharmos para cada aspecto da nossa vida, o que é muito importante, tá? Então, como esse aulão ele é gravado por questões técnicas, você pode pausar esse vídeo, pode tirar foto da tela para você entender como é que funciona a roda da vida, ou então você pode, né, depois voltar, enfim, você veja a forma como você vai estudar, se adapte ao seu estilo e vamos embora, porque não quero enrolar hoje, quero ir direto para a prática, ensinando cada um desses pilares da roda da vida que nós vamos ver. Depois eu vou passar um outro exercício que é extremamente importante, justamente você que está buscando autoconhecimento, que está buscando se livrar de mágoas, de se compreender mais para ser uma pessoa melhor no relacionamento, no trabalho, com os amigos, enfim, né? Para que você possa realmente despertar para a vida, que é o grande mote que eu trago aqui. Fica até o final e ainda assim vou indicar um livro, tá? Toda semana agora eu vou trazer indicação de um livro. Boa parte desses livros que eu vou indicar, porque eu já tenho um cronograma, são livros que eu já li ou reli. Alguns foram indicações, então, que eu estou lendo no momento, mas são livros realmente que, com o conteúdo dessa aula, mais a leitura desse livro, você só tem a complementar, a crescer na vida, beleza? Então, bora lá então. Vamos aqui para nossa tela aqui vocês estão com a telona. Para quem, como eu falei, para quem está no Clube do Despertar, vai ter acesso a todo esse material aqui, essa pauta, tá, da aula, em PDF, para quem está no Clube do Despertar. Quem não está no Clube do Despertar, tira a foto aqui, vai tirando foto, não tem problema, tá bom?
Lembrando que se você quer entender, quer compreender como é que funciona o Clube do Despertar, aqui embaixo na descrição do YouTube tem um link onde você vai acessar a página do Clube do Despertar e lá você vai ter todas as informações, como funciona, pode tirar dúvidas, tem um WhatsApp lá de suporte, enfim, é uma coisa muito bacana. E em breve vai começar o Clube do Livro. Eu não sei se ainda vou deixar algumas aulas abertas, mas vai começar o Clube do Livro, e o Clube do Livro eu vou começar com o meu livro, o livro Despertar Emocional, que você também pode encontrá-lo aqui embaixo por R$ 9,90 na versão digital. A versão física, que você encontra nas principais livrarias do país, ele custa cerca de R$ 28, R$ 30, mas a versão digital desse livro completa, que você encontra no link aqui embaixo, por R$ 9,90 você tem acesso imediato a ele, tá bom? Ou então, se você comprar, assinar o plano ouro do Clube Despertar, você ganha ele de presente lá também, tá bom? Então bora lá, vamos entender o que é a roda da vida, tá? E por que fazer isso? Bom, vou apresentar a vocês. Essa é a roda da vida. Essa é a roda da vida. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês entenderem o conceito da roda da vida, tá? Deixa eu aqui para alinhar aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho mais, espera aí. Vamos lá, que isso aqui é um aulão, tá, gente? Isso aqui não é um vídeo comum de os vídeos que a gente traz dicas, insights. Isso aqui é um aulão realmente para que você possa, né? Para que você possa realmente aprender, tá? Então aqui eu ministro essas aulas aqui como se fossem aulas mesmo, como se eu estivesse dando as aulas ou presenciais ou online, tá? Então o que é a roda da vida? Depois eu aumento aqui para vocês poderem ver passo a passo, tá? A roda da vida nada mais é do que um raio-x. Ela vai apresentar os principais pilares das áreas da nossa vida. Basicamente nós temos 4 áreas: a área pessoal, a área profissional, a área de relacionamentos e qualidade de vida. E cada uma dessas áreas contempla aí um pilar da nossa vida, como saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recursos financeiros, construção social, família, desenvolvimento amoroso, vida social, criatividade, hobby, diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. E nós vamos olhar para cada um desses aspectos de cada um desses pilares. Eu vou trazer algumas reflexões para vocês. Por quê? Nós temos que entender que a nossa vida é sistêmica. Uma das linhas de trabalho que eu tenho como terapeuta, principalmente, é a linha transpessoal. Apesar de eu ser terapeuta sistêmico, eu tenho muito essa influência da transpessoal, que é mente, corpo e espírito, basicamente falando de uma forma bem chula aqui, tá? Então é mente, corpo e espírito. Então, elas não estão separadas. Mente, corpo e espírito não está separado. E nós temos que compreender que quando eu falo aqui de espírito, eu não estou falando de espiritismo, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espírito, de alma, tá? E cada um vai entender isso dentro da sua crença, dentro da sua ideia, tá? Mas é importantíssimo nós compreendermos que mente, corpo e espírito estão conectados, é um só. E eles precisam. E não só isso, a nossa vida, vou até aumentar aqui agora, os principais pilares da nossa vida, eles são interligados. Por isso que a gente fala que a nossa vida é sistêmica, tá? E o que é uma vida sistêmica? Ou seja, vamos pegar aqui, ó, saúde e disposição, tá? Saúde e disposição. Se eu pego aqui saúde e disposição, se eu não estou bem de saúde, consequentemente, eu vou ter um baixo desenvolvimento intelectual. Se eu não estou bem desenvolvido intelectualmente, eu, consequentemente, vou ter um baixo equilíbrio emocional. Se eu não estou equilibrado emocionalmente, não estou bem de saúde, eu não vou conseguir me sentir realizado. Eu, consequentemente, posso deixar de olhar com mais clareza para os meus recursos financeiros. Eu não vou contribuir socialmente porque eu não vou estar com vontade. Eu vou ter um desempenho muito pequeno, baixo com relação à minha família. Eu não vou porque eu tô mal, eu não tô legal, né? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu não tô bem de saúde aqui, não tô bem de saúde. E quando eu falo bem de saúde, eu vou usar não vou nem falar doente, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um e realmente vai impactar a nossa vida no momento em que a gente tá ali enfermo. Mas, por exemplo, se eu não busco fazer um exercício, se eu não olho pra minha vida, se eu não olho pra minha saúde, tô sempre trabalhando, tô sempre correndo, tô sempre fazendo uma coisa, vivo uma vida sedentária. Por exemplo, eu tenho o hábito todos os dias de manhã, pelo menos de segunda a sexta-feira, eu tiro aí meia hora, 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do dia, pra caminhar. Por quê? Porque a minha vida é sedentária. Meu trabalho é sedentário, eu passo a maior parte do tempo sentado. É gravando vídeo, é gravando aula, é estudando, é escrevendo livro, é atendendo, porque todos os meus atendimentos são online. Então, assim, se eu não tiver um recurso que hoje, para mim, é as caminhadas,
né? Além de meditação, respirações profundas, que isso a gente vai ver no decorrer aqui do Clube Despertar, isso vai impactar diretamente a minha saúde. E quando isso começa a impactar diretamente a minha saúde, pensa o seguinte, né? Vamos já começar aqui com saúde. Quando começa a impactar diretamente a minha saúde, o meu trabalho vai ser impactado, porque eu não vou conseguir produzir com aquela qualidade, eu não vou ter fôlego, eu não vou ter motivação, consequentemente vai afetar o meu desenvolvimento amoroso, né? Eu não vou transar legal, eu não vou ter foco para isso, eu vou me dispersar, eu vou acabar estando sempre muito mais cansado. Então nós temos que ter essa visão que a nossa vida é sistêmica. Se uma área da nossa vida ela não está legal, ela vai ter uma influência nas outras áreas da vida. Umas áreas vão sofrer mais, outras vão sofrer menos. E é exatamente isso que vocês vão ver hoje. Quando nós olhamos para a roda da vida, depois que nós fizemos ela, eu vou explicar como é que vocês vão fazer antes de eu começar aqui de fato mesmo a fazer a roda da vida, vocês vão compreender que é um raio-x. Pô, eu percebo que aqui eu tô pior, aqui eu não tô legal. Por que eu não tô legal aqui? O que me falta para resolver aqui? Nós vamos fazer todas essas reflexões aqui. Então, para começar, antes de eu ir por área a área aqui, vamos lá, vamos entender o seguinte. Vocês percebem que vocês têm um número de 1 a 10, certo? Tem um número aqui de 1 a 10. 1 é o mínimo, é o mínimo do mínimo. É quase nada, não é nada. Pode ser nada ou quase nada, tá? E claro, 5 é o meio, tô ali, né, tô equilibrado, e 10 é top, né, tô muito bem aquilo, ou então estou no excesso. Aí a gente vai ter que entender o contexto de cada um. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar esses quadradinhos aqui. Vocês não precisam pintar, não precisa ser pintado. Você pode fazer um círculo também, eu não vou conseguir fazer o círculo aqui, mas vocês podem fazer um círculo aqui, ou então vocês podem fazer um círculo e ir sublinhando. A ideia, tá, é que quando você termine de preencher toda a roda da vida, você tenha algo semelhante a isso daqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó, tá vendo? Percebe aqui, ó? É que aqui é uma outra roda da vida que eu peguei, um outro exemplo, mas olha, dinheiro e finanças, eu tô aqui 8, 9, ó, mas, por exemplo, diversão e lazer tá 6, né? Aqui a pessoa até que tá razoável, mas você percebe o quê? O que a gente costuma falar? Essa roda gira. Vocês vão perceber... Eu lembro quando eu fiz a minha primeira roda da vida, isso faz uns 12 anos atrás, né? E pena que eu não tenho mais ela, não tenho mais o desenho dela. Talvez eu tenha na apostila dos cursos que eu fiz naquela época, mas enfim, depois eu mostro pra vocês. Quando o professor perguntou assim, a roda gira? Eu falei, não gira. Mas não gira mesmo. Porque ela tava meio redonda, meio triângulo, meio quadrada. Não roda. Então se você imaginar que isso aqui é uma roda, e se você colocar ela numa ladeira, vai rodar... Puta, Alex, não roda de jeito nenhum. Essa daqui até roda, né? Porque ela tem uma... Aqui, né, você vê que 8, 8, 8, 8, né? Até que roda essa daqui. Mas vocês vão perceber em algumas vezes que você tá bem aqui em dinheiro e finanças, você tá bem aqui na saúde e disposição, mas a sua vida amorosa tá uma merda, a sua família, a sua relação com famílias e amigos também tá horrível, então você vai ver que a vida não roda. E a intenção é que todas as áreas estejam 10, todas as áreas estejam perfeitas? Não, porque isso é impossível. Mas é importante nós compreendermos que tem que haver uma harmonia, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está num movimento de vida, eu tenho muitas pessoas de 25 anos que me acompanham, você está num movimento de vida de vestibular, prova, universidade, e o que eu aconselho? Dedique-se a estudar. Escuta o que eu tô falando, né? Vai numa festa, ao invés de ir em festa todo final de semana, vai num final de semana só e o resto dedica-se para isso. Esse é o seu momento para quando você chegar aos seus 30, aos seus 40, né? Que tô logo fazendo quarentão aqui. Quero parabéns, hein? 6 de junho, não esqueçam. 50, você esteja bem, você esteja mais... Você esteja engatilhado, você esteja caminhando, você esteja com uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, enfim, aquilo que você se propôs, seus projetos estejam mais em ordem, tá? Então é importante que ela esteja em harmonia. Uma vai estar 8, 8 vai estar 10, ou melhor falando, a roda tem que girar. Por exemplo, essa roda aqui, como eu falei, ela gira. É uma roda que gira. Se vocês olharem aqui, ó, ela gira, gente. Ela gira. Se você colocar, ela gira. Não tá tão ruim. Mas vão haver momentos, vão haver pessoas, ou vai haver momentos da sua vida que você vai ver aqui, ó, um 2, um 1, o outro tá 8. Então vai haver uma discrepância. Então você precisa harmonizar nessas áreas para que, claro, as outras áreas sejam impactadas
também, tá bom? Opa, sumiu aqui, desculpa, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? Normalmente eu começo sempre no sentido horário, você pode começar de qualquer lado, tá? Você pode começar por saúde e disposição, você pode começar por equilíbrio emocional, não tem problema. Eu vou começar a partir de saúde e disposição, seguindo da direita para a esquerda, ou seja, sentido horário, tá? E vou falando cada uma, vou trazendo algumas reflexões para vocês. Pausa o vídeo na hora que eu chegar ali, na hora que eu falar sobre, depois que eu terminar a exposição daquele pilar da vida, para o vídeo, volta se for necessário, reflita se for necessário, né? Se pergunta, desliga o vídeo, vai passear, volta, né? E vai anotando para você refletir sobre aquilo, tá bom? É importante que você seja extremamente sincero com você mesmo no desenvolvimento dessa roda da vida, no desenvolvimento desse trabalho que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Tomar um cafezinho. Então vamos lá, vamos falar sobre saúde e disposição. As perguntas são basicamente as mesmas para todas, mas é claro que eu vou tentar trazer reflexões diferentes. Pare agora nesse momento e olhe como que está a sua saúde. Como que está a sua disposição para trabalhar, para estudar, para namorar, para curtir? Você é uma pessoa que está sempre cansado, que você está sempre com sono, está sempre, nossa, eu estou sempre com sono, estou sempre cansado, mas eu durmo 5, 6 horas, eu durmo 8 horas, mas eu estou sempre cansado, eu não estou legal. Pare e reflete a sua vida física, a sua saúde, a sua disposição física. Você daria que nota? De 1 a 10. Para nesse momento e pensa. Você está satisfeito com a sua vida, com a sua saúde? Você está satisfeito com a sua disposição? Eu, há um tempo atrás, eu percebi que eu estava acordando sempre muito cansado. Muito cansado. E aí, eu até achei que podia ser falta de alguma vitamina, alguma coisa do tipo, porque, pô, eu tava dormindo, na minha cabeça eu tava dormindo cerca de 5 a 6 horas, que é a média para eu dormir bem, né? Só que aí, na verdade, depois eu descobri que eu tava tendo picos de sono, ou seja, eu tava tendo pequenos sonos durante a noite, eu tava acordando muito, resumindo, eu tava acordando muito durante a noite, e claro, isso tava defasando o meu sono, consequentemente eu acordava mais cansado. Então, nesse momento eu até procurei um médico, a gente identificou isso, beleza, mas podia ser outra coisa. Então é importante você fazer uma autoavaliação com relação à sua saúde. Parar e perceber, pô, sua vida é sedentária, como a que eu falei que a minha é, o que eu posso fazer para cada uma delas? O que eu posso fazer para melhorar, né? Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavrinha às vezes, melhorar, não porque eu não quero melhorar, é a fonética dela para mim às vezes é ruim. Então assim, é um trava-língua quase. Então, como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua saúde física, tá? Então faz aí, pausa esse vídeo, faz aí uma nota de 1 a 10. Lembrando que 1 é o mínimo, 5 seria... É a metade mesmo, assim, pô, não tá nem legal, não tá nem ruim, nem bom. Tá na média, tá? É importante que a gente esteja acima da média. E 6 a 8 é legal, 9 a 10 é top. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre... desenvolvimento intelectual. O que é o desenvolvimento intelectual? Desenvolvimento intelectual é o momento que você se dedica para o seu conhecimento, de se desenvolver intelectualmente. O quanto você se dedica a ler livros, qualquer tipo de livro, os livros, porque assim, eu gosto muito de livros técnicos, né? Tem os livros das matérias da faculdade, para quem não sabe, eu tô nesse momento, eu já tenho uma formação na área de comunicação, sou terapeuta, enfim, tenho uma série de qualificações aí no desenvolvimento humano. Hoje, hoje não, né? Estou aí na reta final de finalizar o superior em teologia, ingressando também, já estou no primeiro ano de filosofia, e eu tenho aí uma jornada ainda dentro dessas matérias, são matérias que eu gosto muito. Então, dentro disso eu tenho os livros da faculdade, que estão dentro dessas matérias que eu tento me reservar todo dia para ler. Eu sempre tento tirar de 2 a 3 horas por dia para me dedicar ao estudo dessas matérias, esses livros, dos livros do meu trabalho, que é a área do desenvolvimento pessoal, que eu sou fascinado são 10 anos trabalhando com isso, mas eu sou fascinado por isso há 20 anos. Eu leio, eu faço cursos, eu estou integrado a esse meio. Então eu tento pelo menos de 2 a 3 horas por dia. Claro que tem dias que às vezes não dá, mas eu tento o máximo possível me dedicar ao desenvolvimento da minha intelectualidade. Me abrir para coisas novas. Então, por exemplo, eu não sou um cristão praticante, tá? Eu sou um bandista.
Eu venho da Umbanda, mas eu tenho uma mente extremamente aberta, então eu já estudei muito budismo, eu estudo a teologia porque eu gosto da Bíblia, eu acho que a Bíblia tem uma sabedoria gigantesca, eu não tô falando de dogmas e credos, tá? Isso eu respeito, tem algumas coisas que eu até concordo, tem algumas coisas que eu já não concordo tanto, mas no sentido de sabedoria, a Bíblia é um poço de sabedoria inesgotável. E para eu me abrir a isso, eu tive que abrir minha mente, quebrar as minhas crenças. Então, quando nós falamos de desenvolvimento intelectual, é estar aberto para aprender algo novo. Então, ao mesmo tempo que eu me dedico muito à leitura, à literatura sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento psicológico, que é uma área que eu trabalho muito, apesar de eu não ser psicólogo, eu ser terapeuta sistêmico, venho das constelações familiares, eu estudo muito psicanálise, desenvolvimento do comportamento humano, mentalidade, né, e assim por diante, neurolinguística, que é uma das minhas especializações, a programação neurolinguística, mas eu me abro também para ler outras literaturas, não todas, mas eu me abro para algumas. Então, por exemplo, eu estou lendo algumas coisas hoje que são completamente fora do meu contexto, então eu estou me abrindo. Isso me traz uma certa sabedoria, isso me ajuda a me desenvolver intelectualmente, a minha mente expande. Então você deve nesse momento agora se perguntar, como está o seu desenvolvimento intelectual? Você se abre para o desenvolvimento intelectual? Você realmente está dedicando um tempo para cuidar do seu desenvolvimento intelectual? Por exemplo, teve um momento que eu, dentro da minha carreira como terapeuta, eu comecei a ter uma demanda muito grande de casais. Isso principalmente aí no final da pandemia, meio pandemia em diante, óbvio, né? E é uma área que eu tinha um conhecimento em 2020, quando começou a aparecer, eu tinha um conhecimento, mas de uma forma muito geral, né? Por causa do trabalho em si. O que eu fiz? Naquele ano de 2020 para 2021, eu fui me especializar. Eu me especializei na área de relacionamentos. Por quê? Porque estava vindo essa demanda. Não foi uma demanda necessariamente que eu procurei, mas é uma demanda que chegou para mim. Então eu me abri para isso e fui buscar uma série de coisas. E aí acabei entrando, o que não me especializei, porque não é uma área que eu tenho muita afinidade, mas como lidar com adolescentes? Como é que pensa um adolescente? Como é que pensa uma criança? Até porque eu tenho uma criança e um adolescente em casa. Então, eu tenho que compreender também para que eu possa exercer essa função aqui dentro de casa da melhor maneira. Eu não estou falando que eu sou santo, não. Porque santo de casa não faz milagre. Mas é importante nós termos esse olhar. Então, pare agora, nesse momento, e pense de 1 a 10. O quanto você está se dedicando à sua intelectualidade, a aprender, a desenvolver, a conhecer. E aqui, gente, é interessante falar o seguinte. Eu não estou falando apenas de literaturas que tenham a ver com a sua profissão. Por exemplo, nós vamos falar isso aqui em hobbies e prazer, né? Mas aqui embaixo, hobbies e prazer. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de culinar, por exemplo, eu adoro culinária, adoro cozinhar. E você, eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de, paralelamente, aprender sobre isso. Vai aprender. Eu gostaria muito de aprender sobre pintar tela. Por exemplo, a minha mãe, recentemente, ela começou a aprender pinturas em gesso. E assim, modéstia à parte, ela tá pintando muito bem, tá pintando muito bacana, né? Peças lindas ela tá pintando. E isso é um hobby. É um hobby que ela encontrou, que agora está se tornando algo profissional, mas que também tem uma área do desenvolvimento intelectual, porque ela tem que estudar, ela tem que entender sobre tinta, sobre conceitos, sobre tipos de pintura, para que ela possa sair da mediocridade, para que ela possa ser, né, o melhor naquilo que ela está fazendo naquele momento. Então, isso também é desenvolvimento intelectual. E percebe como estão interligados um ao outro? Então, nesse momento, enquanto eu tomo essa água, de 1 a 10, qual é a nota que você dá para o seu desenvolvimento intelectual agora? Seja muito honesto com você mesmo nesse momento. Agora vamos lá. Equilíbrio emocional. É claro, se eu estiver indo muito rápido, pausa o vídeo, volta o vídeo para você, né, acompanhar passo a passo. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, basicamente nós estamos falando sobre inteligência emocional, tá? E o que é inteligência emocional de forma... Nós vamos ter uma matéria aqui dentro do Clube Despertar só falando sobre isso, só falando sobre inteligência emocional. Mas pra vocês entenderem, equilíbrio emocional é o quanto de equilíbrio você tem ao lidar com situações que te geram frustração, que te geram desgastes. Quanto você tem de equilíbrio emocional de lidar com as pessoas, o quanto você é tolerante, o quanto você é paciente, tá? O quanto você é paciente
Então, qual é o equilíbrio que tem, emocionalmente falando, que equilíbrio que você tem para lidar com as situações que chegam para você? Sejam situações de vida de uma forma geral, sejam situações externas, como por exemplo, você está dirigindo no trânsito, o cara te fechou, você já grita, já xinga, já fala tudo, mas o vidro está fechado, ninguém vai te ouvir, ou você já quer sair e meter a mão na pessoa, ou então você... Isso tudo é extremamente importante. O equilíbrio emocional, ele afeta, tá? E presta atenção nisso. O equilíbrio emocional, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Perceba que quando você está, por exemplo, e aqui eu vou falar de estado emocional, tá? Que tem a ver com o equilíbrio emocional, claro. Quando eu estou num estado emocional de raiva, por exemplo, ou de tristeza, dificilmente eu vou conseguir ter uma conversa muito alegre com uma pessoa, dificilmente eu vou curtir um hobby, dificilmente eu vou conseguir prestar atenção num filme que eu tô vendo, ou eu vou conseguir estudar de uma forma realmente produtiva. Por quê? Porque o meu estado emocional tá alterado. E claro que nessa aula que nós vamos ter futuramente sobre inteligência emocional, eu vou ensinar para vocês como que nós mudamos o nosso estado emocional. Mas é importante nós compreendermos como é que é o meu equilíbrio emocional no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu perco a linha rápido, pavio curto, por exemplo, eu sou uma pessoa pavio curto. Eu sou uma pessoa pavio curto. Só que hoje o meu pavio tá maior. Entende? Eu sou uma pessoa que hoje o pavio tá maior, muito maior. Hoje eu respiro mais, hoje eu reflito mais, hoje eu penso mais, hoje eu dou um passo para trás. Mas já teve uma época que não foi bem assim, tá? Então, assim, é importante esse movimento de nos conhecermos. O autoconhecimento, ele é o caminho para nós sermos pessoas prósperas, para sermos pessoas abundantes, para sermos um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo filho, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo profissional, não importa, uma ótima pessoa em qualquer sentido da vida. Então nós temos que ter essa compreensão, tá? Então, dê uma nota agora de 1 a 10. O quanto você se sente equilibrado emocionalmente? Eu me lembro que uma pessoa que eu atendi há muito tempo, mas há muito tempo atrás, ela veio para trabalhar a inteligência emocional, ela queria ter mais equilíbrio emocional, e equilíbrio emocional é algo que não é apalpável, tá? Não é que nem uma prova que você tira um 10, ou com um carro que você alcança e compra o carro, ou então um trabalho que você tem o dinheiro na mão. O equilíbrio emocional ou a inteligência emocional é algo não palpável. Como é que eu meço, então, se eu estou tendo equilíbrio emocional ou não? Então eu vou usar o exemplo desse cliente que eu atendi há muitos anos atrás. Ele falou assim: Alex, eu perguntei para ele, cara, como é que você sabe que você tem desequilíbrio emocional, que você não está usando da inteligência emocional? Alex, o que eu mais odeio é quando eu tô em casa, eu cheguei cansado e tal, e aí eu sento com a família a gente tem esse costume de comer junto, e aí meus filhos ficam falando e tal, eu me irrito e bum, bato na mesa. Para mim isso é horrível, é uma coisa, é altamente explosivo, é um gatilho que eu tenho, quando eu vejo, eu já fiz, eu já chutei o balde, eu já falei besteira, só que isso acaba comigo, né? Isso acaba comigo. E eu falei, ok, o que precisa acontecer para você entender que você está agindo de forma equilibrada, que você está no caminho certo, está tendo inteligência emocional? Alex, quando eu conseguir lidar com esse barulho que existe às vezes no jantar, porque eu estou cansado, etc., e eu não esmurrar a mesa, eu não ser uma pessoa reativa, eu sei que naquele momento eu alcancei um ponto de equilíbrio. Então você deve fazer o mesmo na sua vida agora. Veja um momento da sua vida em que você não tem equilíbrio emocional. Seja em lidar com alguém, seja num momento explosivo, ou então no momento de recolhimento, porque eu falei muito aqui da explosão, de ser pavio curto. Mas tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se posicionar, e aí elas se retraem. E essa retração faz com que a pessoa, ela às vezes perca uma oportunidade, ou então ela engula algo que vai fazer mal para ela mais para frente. Então é importante, né? O equilíbrio emocional não tem a ver só com o desequilíbrio emocional não tem apenas a ver com o fato de você ser explosivo. Às vezes o fato de você ser muito passivo também é um fator de desequilíbrio emocional, onde você tem medo, você se sente inseguro. Então olha para esses momentos e entende o que precisa acontecer para você perceber que naquele ponto você está equilibrado. E é um passo de cada vez, tá? É um passo de cada vez. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é um passo de cada vez. Se você utilizar esse exemplo desse homem, desse cliente que eu falei agora, o que acontece? Quando ele atingir esse equilíbrio emocional ali com a família, você acha que ele só vai estar equilibrado emocionalmente com a família? Claro que não.
ele já vai ter alcançado esse equilíbrio também em outras áreas, porque essa ação, esse movimento que ele tem com a família de explosão, quando for equilibrado, isso vai resultar também que ele tenha equilíbrio em outros momentos que ele se encontre com o mesmo tipo de barulho, no qual faz com que ele perca a paciência e acabe explodindo. Então percebe que uma coisa vai atrelando a outra. Então uma coisa de cada vez. Pega aquilo que realmente gera desequilíbrio na sua vida, olha para aquilo. Agora, se você percebe, não, Alex, isso é uma coisa, né? Por exemplo, você tá que nem eu hoje, né? Eu ainda tenho muito, não tô falando que eu sou santo, não. Eu tenho muito ainda para melhorar, mas tô em constante aprendizado. Então olha agora para o seu equilíbrio emocional, uma nota de 1 a 10 e pense aí, qual é a nota que você dá? Faz um risquinho, risca aí, pinta, ou faz uma bolinha assim, enfim, para você entender qual é a nota, como é que você tá. Seja sincero com você mesmo, qual é a nota que você dá para o seu equilíbrio emocional. Deixa eu tomar uma água. Muito bem. Ok, vamos lá para realização e propósito. Realização e propósito é uma área extremamente... Vou até colocar aqui em cima, ó, tá aqui, ó. Realização e propósito. É uma área extremamente importante. Isso é uma coisa que eu acredito, né? Eu já vi muitos intelectuais, filósofos, como, por exemplo, o próprio professor Mário Sérgio Cortella, no qual eu sou extremamente fã, Leandro Carnal, Pondé, entre outros, e até grandes, né, filósofos, teólogos, intelectuais que já faleceram de outras eras. Questão do propósito, tá? Eu acho que é muito importante nós entendermos qual é o nosso propósito aqui nesta terra, nesta vida, tá? Nós não viemos aqui para ser vítimas, para vivermos no vitimismo. Nós temos que assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Temos que buscar o porquê nós fazemos o que fazemos. Inclusive aqui eu faço uma indicação de um livro que não tem a ver exatamente com o que nós estamos falando hoje, mas que vai ajudar vocês com relação à realização e propósito. Nós vamos ter uma aula aqui no Clube Despertar, agora eu não sei em qual segunda-feira, falando sobre como descobrir o nosso propósito de vida. No Clube do Despertar, para quem já é membro, tem ali um curso completo de 1 hora e pouco, um workshop falando só sobre como você descobrir o seu propósito de vida, tá? É um workshop muito bacana. São 1 hora e pouco de só falando sobre isso, e eu vou trazer esse tema aqui novamente com outras abordagens, com outras técnicas também, tá? Então nós temos que entender. Agora, uma coisa que precisa ficar claro é que propósito de vida, o nosso propósito, não tem a ver com profissão. A profissão é o meio, tá? Então eu posso, né, hoje eu alcanço o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a despertar para a vida, falando de uma forma bem sucinta, né? Assim, a se conhecerem, a sair do vitimismo, a sair da mediocridade e serem a sua melhor versão e despertarem para a vida, para que o mundo seja melhor, obviamente, através de aulas, através como terapeuta, como tarólogo também em alguns momentos, tarólogo profissional, tarólogo terapeuta, né? Enfim, uso uma série de ferramentas que vão ajudar, mas eu não preciso, a propósito de vida não tem a ver com a profissão é um meio. Hoje você pode estar como médico, amanhã você pode estar como palestrante, e depois amanhã você pode estar como escritor, por exemplo, né? Então você tem que entender isso. Então busque o seu propósito. Pergunta reflexiva: o quanto você está alinhado com o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você tem uma noção? Mesmo que você não consiga dizer em palavras qual é o seu propósito, você percebe que você está na linha, que você está, pô, eu tô na linha. Eu gosto de ajudar as pessoas, ou então eu gosto de escrever. Pare e pensa sobre isso. E o quanto você se sente realizado no seu dia a dia, com aquilo que você faz, o quanto você se sente realizado nos seus relacionamentos com você mesmo. Quando a gente fala de realização e propósito, é realização de vida. Eu podia falar de vários tipos de realização, mas aqui no caso estou falando sobre realização de vida. O quanto você se sente uma pessoa realizada todos os dias com a vida que você tem. O quanto você agradece todos os dias pela vida que você tem. Então é extremamente importante nós olharmos para isso. Porque quando nós falamos em realização e propósito, mesmo que às vezes eu não tenha alcançado ainda a minha meta, o meu objetivo, ou aquele patamar de vida que eu desejo, eu tenho que compreender: eu estou feliz com a vida que eu estou levando? Eu estou feliz com o que eu tenho? Eu estou feliz comigo mesmo? Eu me sinto realizado? Porque a conquista material, apesar de ser importante, ela não pode ser aquilo que nos influencia diretamente.
Ela tem que ser uma consequência. Eu tenho que primeiro me sentir feliz, realizado, para então alcançar aquilo no qual eu alcanço até com muito mais rapidez. Agora, quando eu vinculo a minha felicidade, a minha realização com a conquista daquilo que é material, eu posso me frustrar muito, eu posso me prejudicar muito com isso, porque eu vou acabar criando uma ilusão. E eu não tenho controle do externo. Eu não tenho controle, eu não sei se é exatamente aquela casa que eu vou ter. Eu não sei se é exatamente aquilo que eu vou alcançar. Eu quero aquilo, mas as circunstâncias podem mudar. Então você precisa ter isso muito bem claro. Então dê uma nota agora de 1 a 10. Quanto você daria para sua realização e propósito? O quanto você está alinhado com o seu propósito? O quanto você se sente realizado com aquilo que você faz, com aquilo que você produz, tanto profissionalmente, pessoalmente, na família e assim por diante. Beleza? Bora lá, vamos lá, falar sobre recursos financeiros, tá? Mais uma vez, pausa o vídeo se for necessário, volta, tira print, tá? No finalzinho aqui eu abro de novo a tela aqui para vocês tirarem um print se for o caso. Vamos lá, realização financeira. Realização financeira, a primeira coisa, o quanto você, não é só a questão de ter alcançado números, eu queria ter 1 milhão na conta, eu queria ter uma vida, eu queria ter, não é realização material, tá? Não, eu queria ter 2 carros, 3 casas, não, tá? A realização financeira é, eu estou satisfeito com aquilo que eu estou ganhando? Aquilo que eu estou ganhando, eu estou sabendo gerenciar? Ou tudo que eu ganho, chega no final do mês, perde. Eu ganho 5 mil, mas eu gasto 8 mil. E aí eu tô sempre embolado em dívidas. Eu, nesse momento, tô embolado em dívidas e eu não consigo quitar essas dívidas. Ou seja, o quanto você está se sentindo realizado financeiramente. Porque, apesar de não ser o ideal, nós temos que olhar... A realização financeira é extremamente importante. Será que aquilo que eu estou ganhando é condizente com aquilo que eu estou buscando? Será que eu poderia fazer mais? Será que eu preciso de mais conhecimento na área financeira, na área econômica? E não me tornar um expert em finanças, né? Como o Primo Rico, entre outros. Me fugiu a Natália Arcuri. Não, né? Eles vivem disso, essa é a área deles e ajudam muita gente. Inclusive, eu super agradeço eles porque eu aprendi muito com eles e aprendo ainda, né? Dentro dessa área financeira, que não é a minha área, por exemplo. Mas é importante nós compreendermos. Será que eu estou... Financeiramente eu estou satisfeito? Eu sei onde eu quero chegar financeiramente? Eu tenho metas, eu tenho planos, eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu ganho, eu sei para onde o dinheiro está indo. Então, volto à pergunta, você se sente realizado financeiramente? Então é muito importante que você olhe agora para suas finanças, olhe para esse momento de vida no qual você está vivendo e entenda, eu me sinto realizado financeiramente? Eu consigo ter aquele momento no mês de jantar com a minha esposa, de jantar com meu marido, de levar meus filhos? Vocês precisam entender que a realização financeira não é apenas o que ganha, mas o que você consegue com essa realização financeira. E se você quer ter um momento mais de lazer com a sua família e não consegue porque o dinheiro não sobra, pare, faz um pente fino. O que é que está acontecendo? Eu ganho para me alimentar apenas? Ok, isso é a base, mas eu tenho que curtir com a minha família, eu tenho que ter minha individualidade. Então vocês têm o direito de buscar isso, mas é preciso ter um olhar crítico, principalmente quando a gente fala de finanças. Um olhar crítico, um olhar muito crítico, analítico inclusive, para entender o que entra, o que sai. Será que eu tenho reserva de emergência? Eu sei o que é uma reserva de emergência? Eu tenho reserva de oportunidade? Eu sei trabalhar com investimentos? Hoje, essa questão de investimentos ainda é muito um tabu, mas pessoas como o Thiago Nigro, Natália Arcuri, entre outros, que agora não vou lembrar o nome, mas que eu sigo, que são fantásticos, eles estão quebrando muito esses mitos, né, com relação à bolsa, investimentos, né, ninguém tá falando aqui para você investir tudo, para você ser um workaholic, não, mas entender, compreender esse nicho, esse mercado é extremamente importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para a sua vida, tá? É como eu falei, você não precisa viver disso, não precisa ser um expert em finanças, mas é importante você entender sobre elas, porque finanças faz parte da nossa vida. Finanças impacta diretamente na nossa vida, tá? A gente tem que entender que o dinheiro não é a fonte da felicidade, mas ele nos faz viver a felicidade. Ele nos faz viver melhor, tá? Então, assim, não é que se eu não tenho dinheiro eu não sou feliz. Mas se eu não tenho dinheiro,
o suficiente, eu começo a ter privações. E essas privações me geram uma série de outros transtornos. Eu preciso trabalhar muito bem isso dentro de mim para que essa falta de dinheiro ou aquilo que eu escolhi viver, por exemplo, com menos recursos, com recursos financeiros limitados, como que isso vai me ajudar? Como que isso pode não me impactar diretamente? Porque se você permite que a sua realidade financeira negativa, óbvio, ela impacte diretamente a sua mente, a sua felicidade, você não vai conseguir parar e pensar em alternativas, você não vai conseguir ser criativo. Então, por isso que eu falo, precisa ter um equilíbrio. Recurso financeiro é uma consequência, mas é importante nós entendermos e caminharmos junto com isso. Beleza? Então, escolhe aí uma nota de 1 a 10. Como é que você tá nesse processo? Beleza? Então, vamos lá, tomar mais um cafezinho. Vamos lá, vamos falar agora sobre contribuição social. Tá aqui embaixo, contribuição social. O que é contribuição social? Contribuição social é aquele momento que nos dedicamos a ajudar o próximo. E essa ajuda, ela não é apenas aquele dinheirinho que você paga todo mês para ajudar a igreja, ou então para ajudar a Cruz Vermelha, ou Greenpeace. Não. Faz parte. É importante, se você só faz isso, eu falei aqui, ó, sua nota tá aqui entre 1 e 3, tá? 1 e 2, mas é o quanto você se dedica, não precisa ser toda semana, não precisa ser todo dia, mas uma vez no mês, pelo menos, para contribuir com a sociedade de alguma forma. Seja compartilhando seu conhecimento, seja dando uma palestra, seja dando um abraço, seja visitando os velhinhos e velhinhas nos asilos públicos, seja fazendo algum tipo de caridade, algum tipo de obra social, seja engajado com algum tipo de campanha que vá ajudar a comunidade. Então é importante, quanto mais nós nos dedicamos a ajudar o próximo sem ter, né, algo de volta, pô, eu tô ajudando, mas eu quero também alguma coisa em troca, não. Ajudar, a nos doar para ajudar o outro que está numa situação menor que a nossa, né, numa situação pior que a nossa, numa situação, não vou dizer pior, mas numa situação menor, vou usar essa palavra, menor que a nossa. Primeiro, nós nos tornamos mais humanos. Segundo, nós estamos dando a oportunidade do outro ser, do outro crescer. Eu estava ouvindo hoje uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e eu sempre escuto muitas coisas dele também, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Então eu dedico esses créditos a ele. Eu não sei se essa mensagem é dele, mas eu acredito que seja também. Eu ouvi dele, mas não sei se a criação é dele, mas acho que é. Ele falou assim, as pessoas não morrem de frio, as pessoas não morrem de fome, as pessoas morrem de abandono. Claro, a gente está falando no contexto social, no contexto de uma cidade, não uma pessoa que está no meio do deserto, no meio de uma floresta que se perdeu. Obviamente, se ela não tem comida, não tem, obviamente, tá? Eu estou falando dos moradores de rua, pessoas que estão aí à margem da sociedade. Essas pessoas não morrem de frio, elas não morrem de fome. Isso é uma consequência do abandono, o nosso abandono. E eu me coloco nisso, né? Eu falando isso aqui para vocês, até para preparar essa aula, refletindo sobre isso, falei, pô, quanto realmente me dedico a isso? Eu tenho um movimento que eu faço toda semana de contribuição social, de ajudar tete a tete ali, né? Dentro das minhas crenças religiosas e espirituais. Mas será que eu não posso fazer mais? Será que eu não posso ir além disso? Por isso que isso é muito importante. É muito importante a gente olhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês muito sábia. Eu acredito muito no universo também, na lei da ação e reação. E aquilo que vai e volta. Então, claro que a gente não pode fazer com esse intuito. Mas se eu faço de coração, consequentemente eu vou ter o dobro daquilo com a mesma intensidade que eu enviei. Então, pare e pense agora, de 1 a 10, quanto está a sua contribuição social? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais você se entrega à contribuição social, mais você começa a alinhar o seu padrão vibratório, a sua energia para, né, a vibração da prosperidade, a vibração da abundância, né? Porque está relacionado ao amor, inclusive o amor que Jesus prega, inclusive o amor, a sabedoria que Buda pega, e entre outros líderes espirituais que o mundo teve até o momento, tá? Então pare e pense agora nesse momento, de 1 a 10, como é que você tá aí com a sua contribuição social, beleza? Bom, vamos falar sobre família agora, tá? Vamos falar sobre família. Como é que tá a sua relação familiar? Você é uma pessoa que está em contato sempre com a sua família? Você está no grupo do WhatsApp, aquele grupo louco que só sai besteira, que um briga com o outro, mas faz parte da família? Ou não, você se esquivou disso? É claro que você tem que adequar isso ao seu contexto, ao seu momento, mas o quanto você está próximo da sua família? E quando eu falo
próximo. Eu não estou falando próximo apenas fisicamente, também, tá? Eu estou falando próximo. Às vezes você não pode estar fisicamente, às vezes você mora num local muito distante, em outro país, outro estado, enfim. Às vezes você não tem como estar fisicamente próximo. Mas o quanto você está antenado, o quanto você está alinhado, o quanto você está de bem ou num bom relacionamento com a sua família. E eu, por trabalhar também, ter trabalhado, hoje menos, mas por ter trabalhado muito, muito com a família, principalmente por causa das constelações familiares, porque vem muitas demandas que a gente acaba olhando para o seio familiar, existem famílias que às vezes não dá para conviver. Tudo bem, mas o quanto você incluiu, o quanto você está próximo disso. Porque nós temos que compreender que, por mais que hajam famílias ou familiares que sejam difícil a nossa convivência, nós não podemos excluir eles. Não quer dizer que nós temos que ser passivos, não quer dizer que nós temos que ignorá-los, mas temos que olhar para eles com amor e entender. Você aqui, eu estou aqui dentro dos meus limites, você está aí dentro dos seus limites, e assim por diante. Então é importante, e cultivar esse seio familiar é importante, tá? E eu falando aqui, eu reflito, eu percebo, por exemplo, quando a última vez que eu fiz, eu tinha que melhorar aí um pouquinho a minha relação familiar, porque eu tô sempre na correria, estudando e não sei o que, trabalhando, e eu tô sempre com meus filhos, e aí a gente, na rotina, a gente às vezes não faz pro mal. Às vezes a gente não faz esse movimento de afastamento familiar, porque nós somos ruins ou temos um problema. Não, às vezes isso acontece pela nossa rotina, o nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu constantemente estou desenvolvendo conteúdo, estou estudando, estou lendo, estou com meus filhos, porque tudo isso aqui está dentro da minha casa, eu tenho um home office, então eu trabalho tudo aqui em casa. Então quando os meus filhos não estão na escola, estão aqui, então a gente tem um combinado, eu estou junto com eles. E isso faz às vezes que a gente acabe se afastando um pouco. Então é importante a gente ter essa clareza para falar, pera um pouquinho, eu tenho como conseguir um horário para começar a interagir melhor, estar melhor com a minha família, com as pessoas que eu amo, as pessoas que estão comigo, tá? Então é muito importante. E claro, quando eu falo família, entenda que não estou falando só da família, aquela família de origem que a gente chama, né? Supondo que você mora sozinho, mora com sua namorada, namorado, casado, filhos. Mas é com seus filhos também. Como é que tá a sua relação com seus filhos? Como é que tá a sua relação com a sua esposa? No âmbito familiar. A gente vai falar de relacionamento amoroso daqui a pouco. Mas como é que tá esse relacionamento? Como é que tá essa interação familiar? Porque às vezes você pode estar presente ali fisicamente, mas não está dando a atenção, vendo o que está acontecendo. Então é muito importante. Então, de 1 a 10, pare agora e dê uma nota. Como que está a sua relação familiar, tá bom? Bora lá, vamos agora falar sobre desenvolvimento, né? Faz a voz, volta aí. Tomar uma água, é importante tomar água. Vamos falar agora sobre desenvolvimento amoroso, tá? O que é o desenvolvimento amoroso? É o relacionamento afetivo. Então, independente se você está com alguém ou se você não está com alguém, aí namorando, noivo, casado, não importa, tá? Ou solteiro, viúvo, viúva, não importa. Primeiro ponto com relação ao desenvolvimento amoroso, com relação ao relacionamento afetivo, é entender o quanto nós nos amamos. O quanto nossa autoestima está alta. Isso entra no desenvolvimento amoroso, tá? Claro que entra para todas as outras áreas da vida também. Mas principalmente aqui, o quanto eu estou bem comigo mesmo. O quanto eu me valorizo, o quanto eu me aceito, o quanto eu me amo, o quanto eu busco amor próprio, quer dizer, me amo, busco amor próprio é a mesma coisa, desculpa. O quanto eu trabalho para que minha autoestima sempre esteja em alta e assim por diante. Porque se eu estou bem comigo, naturalmente eu vou estar bem com o outro, então eu vou saber lidar melhor com o outro, tá? E falando dentro do relacionamento afetivo, como é que tá esse relacionamento? Vocês conversam? Há conversa? Vamos falar aqui pessoas que estão com alguém, depois eu falo para quem tá solteiro. Tem conversa nesse relacionamento? Existe uma comunicação assertiva? O que é comunicação assertiva? É aquela comunicação que você para, você escuta, você deixa o outro falar, reflete, se coloca no lugar do outro, tem empatia. Ou é aquela conversa que a pessoa mal terminou, você já cortou a pessoa. Ou então você tá sempre brigando, você tá sempre, ao invés de você ver pontos positivos, você tá sempre vendo pontos negativos. Vocês mais se atacam. Ou o relacionamento de vocês já virou a coisa de irmãos, né? O que é coisa de irmãos? Não tem sexo. E o fato de não ter sexo, pode ser por várias maneiras. Algumas plausíveis. Realmente, às vezes a rotina é aquela correria, às vezes o momento não cabe sexo constante, mas é importante que quando tenha qualidade, ou às vezes vocês não têm sexo porque vocês estão ali como irmãos.
Vocês estão como irmãos. Vocês dormem até mais tarde, mas não tem mais aquele joguinho, aquele tchu-tchu-tchu, aquela coisinha bonitinha, gostosinha ali. Não tem, porque viraram irmãos, viraram amigos. Ou pior, está numa relação entre pai e filho, mãe e filha. Ou mãe e filho, ou filha e pai, né? Então, assim, como é que tá esse relacionamento? Você enxerga o seu parceiro ou sua parceira como homem, como mulher ou como mãe? Ou você se coloca como mãe ou como pai, ou enxerga ele como mãe ou como pai? Essa postura interna e esse olhar que eu tenho sobre o outro influencia diretamente no relacionamento. E normalmente as pessoas se sentem, inclusive, mais cansadas. Por quê? Ela, por exemplo, isso acontece demais. Eu recebo uma demanda muito grande em atendimentos, tanto aconselhamentos quanto em terapias, né? E até comentários também aqui no YouTube, no Instagram. A mulher, normalmente acontece com a mulher. Eu me sinto muito cansada, porque eu faço de tudo, porque ele não faz nada, porque ele não dá bola pra mim, e porque não sei o que, você não lembra. Aí eu falo, você se sente uma mãe dele? Não, eu sou uma super mãe dele. Pronto, saiu o problema. Você tá numa postura errada. Não é que você não tem que cuidar, mas a sua postura não pode ser de mãe. Sua postura tem que ser de esposa, de mulher. Ou então, se você tá na postura de pai, tem que ser de homem, de marido, perdão, de noivo e assim por diante. Então é algo que vocês têm que olhar, entender como é que tá a comunicação. Como é que tá a comunicação? Como é que tá a escutativa? Vocês estão focados no mesmo objetivo? Ou então vocês estão num movimento de crise e vocês estão se degladiando? Não, Alex, depois que nós tivemos filhos, a gente não consegue mais... A gente até gosta de transar, uma vez ou outra a gente transa, não é aquela transa, mas é porque é o filho que não sei o quê. Dá os seus pulos. Deixa os filhos com alguém. Fica acordado até mais tarde para fazer alguma coisa deliciosa aí entre vocês. Vão tomar banho juntos no meio da madrugada. Não sei, mas vocês precisam. Às vezes a rotina com filhos, principalmente filhos pequenos, né, e a rotina do dia, etc., que hoje em dia está muito mais acelerada do que antes, ela às vezes não nos permite ter vamos mudar a palavra aqui, ela não nos permite ter com frequência tempos de qualidade. Tá? E o que é o tempo de qualidade? Tempo de qualidade é aquele momento que eu estou presente, eu e ela e eu, e assim por diante. Tá? Então, assim, é preferível olhar você... E assim, relacionamento não se resolve sozinho. Relacionamento chama o outro pra conversar. Viu? Vamos conversar porque não está bom. Pelo menos na minha... mas pra mim tá tudo em ordem. Mas pra mim não tá bom. Então é importante no relacionamento afetivo você olhar. Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Tô. E o outro? Será que o outro tá se sentindo bem? Deve estar, porque se eu tô bem, o outro tem que estar também. Não necessariamente. E na grande maioria das vezes, às vezes não dá. Então, é importante você perguntar para o outro. Viu, como é que você tá com o relacionamento? Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Você tá sentindo falta de alguma coisa? E a pessoa vai falar. Tem que ter essa comunicação. Deixa eu falar uma coisa para você. Parceiro, tá? Homem e mulher, casal, que não tem o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira como seu melhor amigo, tende a ter fracasso no relacionamento. Fracasso não necessariamente é a separação. Se o seu parceiro, se a sua parceira não é o seu melhor amigo, não é a sua melhor amiga, a sua principal confidente, você vai ter problemas no relacionamento. Isso vai acontecer. Não estou dizendo que você não deva ter amigos, né, e confidenciar algumas coisas. Mas se você, por exemplo, você tem uma queixa do seu parceiro, a primeira pessoa que tem que saber dessa queixa é o seu parceiro. Porque é ele que você escolheu para viver a vida. E se você chega e vai lá e fala pro seu amigo, pra sua amiga, é porque o meu parceiro faz isso, deixa eu fazer aquilo. Tá, o seu amigo não pode resolver, o seu amigo não é terapeuta, o seu amigo ele vai tentar ajudar dentro da realidade dele. Vai falar, chuta, larga, trai, ou não faz nada, fica quieto, ou então ele vai dar um consenso, vai ter bom senso, vai lá e fala. Então aqui como terapeuta, eu digo pra você, seja amigo do seu parceiro, seja amiga da sua parceira. Se não há essa amizade, se não há esse vínculo de amizade, não tô falando pra vocês serem amiguinhos como eu citei agora há pouco, mas vocês serem amiguinhos que eu digo assim, só amigos. Tem que ter essa sinergia. O casal tem que falar de sexo um com o outro. O casal tem que compartilhar os seus momentos. O homem tem que se preocupar. Pô, você chegou nos seus finalmente? Tem que se preocupar. Homem e mulher operam de maneiras diferentes. Então parem e percebam agora que nota você dá para o seu relacionamento.
Faz um raio-x. Isso é você. Você. Não vai perguntar pra ele agora. Agora é você. Que nota você dá pro seu relacionamento agora? E se você tá sozinho, eu volto à dica que eu dei logo no início. Que eu falei de relacionamentos. O quanto você está bem consigo mesmo. O quanto você se valoriza. O quanto você está... quanto você se ama. O quanto você se entrega pra você mesmo. E o quanto você está aberto para novos relacionamentos. Ou você está vivendo ainda traumas e frustrações de um relacionamento passado. Salvo, guarda, você tenha recém terminado um relacionamento e você está num processo de luto, ok. Agora, se você já terminou esse relacionamento há mais de um mês, sabe, 2, 3 meses e ainda tá... Gente, para. Vai, sai pra vida. Não tô falando pra você sair aí e catar todo mundo, não. Mas sai pra vida, vai viver a vida. Busca um hobby diferente, busca algo diferente. Vai se amar, vai se valorizar, vai cuidar da sua maior riqueza, que é a sua vida. Para então o outro perceber o valor que você tem. O outro só percebe o valor que você tem quando você se dá o valor. O outro só vai te respeitar quando você se dá o respeito. E se o outro mesmo assim não te respeita, você tem que tomar uma atitude. E se for o caso, até se afastar. Porque se o outro não respeita, é um problema dele com ele mesmo e não com você. Beleza? Então, até me estendi um pouco aqui, porque relacionamento é uma área que eu acabei gostando muito. E acabo lendo muito sobre isso também. Então, dê uma nota agora de 1 a 10. Quanto que tá o seu relacionamento nesse momento? Lembrando que isso aqui é um aulão, tá? Então não é uma... Aqui é... Desculpa. A gente não toma água. A gente fala. Assim, isso aqui é um aulão, tá? Eu tenho que lembrar... Gente, é o seguinte. Se você chegou até aqui, ó, aqui em cima, aqui, acho que é aqui, nesse canto aqui, ou aqui embaixo, sei lá. Se você estiver no computador, tem aqui numa configuração no YouTube... que o vídeo está hospedado no YouTube, para você acelerar o vídeo. Então você pode ver esse vídeo em 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, você pode dobrar. Então, um vídeo que é de 1 hora, você pode ver ele em 30 minutos. É uma questão de costume, tá? Então, tá aqui uma dica, beleza? Então, vamos lá. Vida social. Estamos chegando ao final aqui. Vida social. O que é vida social, gente? Vida social, o quanto você está interagindo com a sociedade. E quando eu digo sociedade aqui, é o quanto você está socializando com novas pessoas, com amigos, o quanto você está aberto a novas amizades, o quanto você deixou, né, de participar de eventos. Ou então, por exemplo, nossa, minha vida é tão corrida, chega final de semana, não quero sair, não quero ver ninguém. Ok, é bom, eu faço muito isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito caseira. Só que o fato de eu ser uma pessoa caseira, eu tô falando de mim mesmo. Isso se torna uma armadilha às vezes. Porque às vezes eu prefiro só ficar em casa, né? Descansando, ver com meus filhos, com a minha família. E aí eu esqueço que eu tenho que ter uma vida social. E isso faz parte da rotina. A gente pode não perceber essa dinâmica no momento. A gente pode não sentir aquilo no momento, mas nós temos que compreender que faz parte. Então qual é a nota que você dá para sua vida social? Você está interagindo? Você está conversando com seus amigos? Não é só no grupo no WhatsApp. Você está indo em churrascos, festas? Você está tendo conversas de qualidade? Você faz parte de algum grupo, né? Grupo religioso ou então uma academia. Você tem que buscar. Nós somos seres humanos, somos seres relacionais. Então nós temos que buscar essa relação com o próximo. Se nós não buscarmos essa relação com o próximo, se nós não buscarmos essa interação com o próximo, fica difícil. Nós precisamos, inclusive até para compartilharmos conhecimentos, para compartilharmos sabedoria, para aprendermos coisas novas, para termos mais sabedoria, para lidar com os outros e, consequentemente, para expandir a nossa mente. Porque quando nós estamos em contato com a sociedade, com a realidade do outro, nós temos a oportunidade de aprender com o outro, aprender diante daquilo que o outro está passando, de bom ou de ruim, de se inspirar no outro, ou então perceber, pô, esse erro eu não vou cometer, né? Olha o erro que ele cometeu, não vou cometer isso, aprendi isso com ele. Então, assim, é importante nós termos esse movimento de vida social, de interação, além do que, porque isso te gera também oportunidades. Oportunidades na vida pessoal, oportunidades na vida afetiva, na vida familiar, oportunidades de você conhecer pessoas novas, ideias novas, conceitos novos, oportunidades profissionais. Então é importante. Então, de 1 a 10, quanto que tá a sua vida social hoje? Você é uma pessoa que... Eu já tô falando por mim aqui, eu daria pra mim aqui, olha, eu daria um 4.
eu daria um 4 pra mim na vida social, agora refletindo, pô, preciso melhorar um pouco a minha interação social. Eu converso com muita gente na internet, tem os eventos que eu até participo socialmente, né, com contribuições sociais, mas às vezes aquele momento de lazer, de amigos, amizade, tá bem pouco, preciso melhorar isso daí. E você? Coloca uma nota aí de 1 a 10, ok? Bora lá para a reta final aqui, entramos agora em qualidade de vida, né? E aqui nós estamos falando de criatividade, hobbies e diversão, que tá muito próximo aqui de realização e propósito, tá? Aqui, ó, tá muito próximo aqui de realização e propósito, só que agora a gente tá falando aqui sobre qualidade, criatividade, hobbies e diversão, tá? Então o que que é? O quanto eu sou criativo no meu dia a dia, tá? E criatividade não é um dom. Criatividade é uma... claro, tem pessoas que vêm já com essa característica, né, bem forte aí de pessoas criativas, mas, por exemplo, quanto mais você se desenvolve, por exemplo, intelectualmente, mais criativo você é. Quanto mais vida social você tem, mais criativo você é. Quanto mais alinhado com sua realização e propósito, mais criatividade você tem. Então, o quanto você realmente é criativo no seu dia a dia, no lazer, com os filhos, com o namorado, com a namorada, com o periquito, com o cachorro, o quanto você consegue alimentar, principalmente quando a gente está falando de diversão. Você é uma pessoa que fala, não, eu só vou conseguir ser feliz se eu for em tal lugar, se eu tiver tal coisa. Para! Se você está agindo dessa forma, você está indo pelo caminho errado. Você tem que se sentir feliz com aquilo que você tem no momento. Obviamente que se você conseguir, pô, tô com dinheiro para ir num parque, para viajar, para legal, isso, né? É um plus aí. Mas você tem que se sentir bem, primeiramente, no momento onde você tá. Se você não tem dinheiro para fazer aquela viagem que você quer, ou enfim, não importa o motivo que você o porquê você não alcance aquilo que você deseja, isso não pode ser motivo para não ser feliz. Isso não pode ser motivo para não se divertir. Hoje nós temos a internet, nós temos essa quantidade gigantesca de informação, mas antigamente não tínhamos isso tudo. E aí? Tá? Então é importante nós olharmos para isso, olharmos para esse movimento e entendermos como eu estou me divertindo, como eu estou me divertindo no dia a dia. Eu consigo me divertir com um pouco? Gente, eu sou uma pessoa que eu me divirto com um pouco. Quando tem muito, eu adoro. Não reclamo e peço mais. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo ficar bem em quase todos os movimentos. Tem momentos que às vezes não fico, porque eu tenho que me trabalhar naquilo. Mas se eu às vezes estou aqui trabalhando, eu ponho uma música, eu faço uma outra coisa, eu tenho que buscar isso. E claro que eu tenho meus hobbies, né? É importante você identificar quais são os seus hobbies. Os hobbies, eles são aquelas práticas individuais que você pode até compartilhar com o filho, pode compartilhar com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Por exemplo, um dos meus hobbies, né, é ler livros. Nossa, isso é um hobby? Pra mim é uma coisa que eu me delicio demais. Eu sou assim, gente, vocês querem que eu faça? Eu sou assim, eu gosto de ler livros. Um outro hobby que eu tenho é ver filmes. Eu adoro ver filmes. E claro, viajar, né? Acho que todo mundo gosta. Mas eu gosto de viajar, gosto principalmente de estar com a família, de estar com a minha família. Isso é um hobby que eu tenho. Tenho alguns outros hobbies, que às vezes é de ficar, às vezes contemplando a natureza, de sentar numa praça, alguma coisa. Bem coisa de mais pessoas. Eu falo que o meu espírito é bem velho, né? Bem velho. Mas enfim, isso é um hobby, tá? Por exemplo, um outro hobby que eu gosto é jogar videogame. Principalmente alguns jogos mais atuais, óbvio, mas principalmente aqueles videogames retrô, aqueles jogos retrô, Master System, Super NES. Viu, gente, eu tô fazendo quarentão. Vocês estão conhecendo o Mario agora, né? O Mario no cinema, gente. O Mario já conheço ali do Super NES. Quem é do Super NES, comenta aqui embaixo. Quem é daquela época que tinha lá ficar marcando e não podia perder vida e tinha que voltar no início da fase para conseguir vida e voltar lá para matar o Copa. Conta pra mim, conta aqui embaixo pra mim, quero saber de vocês. Que ano que vocês são? Coloca aí, que anos que vocês são, tá? Então isso é importante. Então que nota que você dá de 1 a 10 por quanto você é criativo com a vida, com as pessoas no dia a dia, inclusive o quanto você é criativo para resolver problemas, para encontrar soluções, tá? E hobbies e diversão. Quanto você tem um hobby? Não tem? Procura. Eu nunca procurei. Então procura agora, para e pensa. O que é que você gosta de fazer? É cozinhar, é aprender, é ler, é correr, é sentar no sofá? Não importa, mas entenda qual é o seu hobby. Aquele momento que você gosta de estar você com você mesmo para curtir, para se divertir, tá? Coloca uma nota aí, de 1 a 10, beleza? Então vamos lá, toma mais uma água. Como eu disse, isso aqui é um aulão. Então esse tipo de aulão não tem cortes, tá?
Tem um corte no início e no final, mas na edição eu não corto essas partes, beleza? Vamos lá! Penúltimo pilar aqui, estamos falando sobre plenitude e felicidade. Ó, tá aqui, ó. Plenitude e felicidade. O quanto você se sente feliz. E uma coisa interessante, uma coisa que é importante, existe uma diferença entre alegria e felicidade. Antes disso, comenta aqui nos comentários ou da plataforma ou aqui do YouTube. Você é uma pessoa feliz ou você é uma pessoa alegre? Comenta aqui que eu vou dar a explicação de cada uma delas. Vamos lá. Felicidade, tá? É algo constante. Você está feliz com a vida, felicidade é algo constante. É algo que você pode até ter momentos de tristeza, momentos de frustração, mas você se sente pleno, você se sente feliz mesmo diante daquele problema. A alegria é um estado emocional temporário, assim como a raiva, né? Você não fica constantemente com raiva. A sua raiva, ela tem um momento de explosão e depois ela vai abaixando até você ficar de boa. A alegria é a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo de futebol. Apesar de eu não ser fã de jogo de futebol, não ter, assim, né? Adoro jogo de futebol, não sei que seja Brasil na Copa, mas ultimamente, as últimas Copas eu ando também não tendo muita emoção com isso, mas enfim. O seu time fez um gol, você tem uma reação de alegria. Uau, que legal! Pô, que não sei o que, tá. Legal. E aquilo vai abaixando e passou. No dia seguinte você nem lembra daquele gol. Alguns até lembram, mas passou uma semana você nem lembra. Você não está mais alegre por causa daquilo. Agora, felicidade ou plenitude é quando você está constantemente, não é constantemente alegre, mas você está feliz, você está de bem com a vida. Você, né, eu sempre falo, você cultiva sempre a gratidão, você agradece pelo que tem, você agradece pelo que não tem, você consegue, de todos os problemas e todas as situações difíceis, você consegue olhar para aquela situação e aprender algo novo, você mudou a sua mentalidade, então você consegue entender, você respira mais, você medita mais, você cuida mais de você. Então, o quanto você se sente pleno com a sua vida, mesmo que você não tenha alcançado os seus objetivos ainda, não tenha alcançado suas metas, mas isso é uma meta, você vai alcançar. Se você gosta disso, se você ama o que você faz, se você estuda, se você se mantém nesse caminho, tem persistência, constância, você vai alcançar. Em um momento ou outro você vai alcançar, tenha certeza disso, não é do dia para a noite. Agora, o quanto você se sente pleno, feliz para o dia a dia. Eu posso dizer hoje, eu tenho no meu livro, né, nesse meu livro Despertar Emocional, eu conto uma parte da minha vida onde eu tinha, né, uma empresa, ganhava muito dinheiro, quebrei e tal, e eu decidi que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, que é o que eu faço hoje. E hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Não estou dizendo que eu sou 100% alegre o tempo inteiro, alegria, não. Eu estou falando que a felicidade está na minha vida. Eu estou de bem com a vida. E claro, eu tenho momentos de raiva, eu tenho momentos bons, eu tenho momentos ruins, eu tenho momentos que eu quero mandar todo mundo para aquele santo lugar. Então, assim, faz parte. Mas não é isso que me molda no dia a dia. Não é isso que me transforma, não é isso que me define, perdão, falei errado. Não é isso que me define. Por quê? Porque eu estou de bem com a vida. E claro que estar de bem com a vida envolve muito do que nós falamos aqui, principalmente a questão de realização e propósito. Porque quando eu entendo meu propósito, quando eu entendo meu papel no mundo, quando eu estou de bem com aquilo que eu vivo e estou sempre buscando mais, claro, saindo da mediocridade, obviamente, constantemente eu vou estar mais de bem com a vida, ou consequente, ou com plenitude, tá? Então, pare e pense agora nesse momento. Que nota você dá? Você se sente realizado? Você está de bem com a vida, mesmo diante dos momentos ruins, em que você passa por aquele momento ruim, tem raiva, tem ódio, quer chorar, se sente frustrado, mas ok, você respira e segue a vida, ou você, né, ou não. Ou, em duas palavrinhas muito simples, você está vivendo a vida, ou você está sobrevivendo. Pare e pense nisso agora, e já dei uma nota aí para você, tá bom? E agora, vamos falar sobre espiritualidade. E é importante nós compreendermos aqui. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Faz parte, mas não estou falando. Porque você pode não ter uma religião e tá tudo bem. Mas o quanto você está de bem com a sua espiritualidade, com a sua crença espiritual. Alex, eu sou ateu. Ok, você é ateu, você não acredita em Deus. Você é ateu graças a Deus ou é ateu mesmo, né? Enfim. Não acredito em Deus, não acredito no universo. Ok, o quanto você está de bem com aquilo, com o seu destino, então?
O quanto você está de bem com aquilo que você chega. Aí tem muito a ver aqui com plenitude e felicidade. Agora, se você tem uma crença religiosa, uma crença espiritualista, o quanto você está ligado com essa crença, o quanto você está operando de fato nessa crença, o quanto essa crença, essa espiritualidade, ela está vibrando de forma benéfica na sua vida. Isso é muito importante nós compreendermos. É muito importante nós termos essa ligação com a espiritualidade. Não importa se é através do cristianismo, não importa se é através da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do islamismo, não importa. É importante que você esteja conectado dentro das suas crenças, os seus credos, religiosos ou não, mas com a espiritualidade, com o seu espírito, com a sua alma. O quanto você está ligado com isso. O quanto isso te favorece. O quanto você busca conhecer mais a espiritualidade na qual você acredita para que isso possa ser agregado à sua vida e, consequentemente, compartilhado com as pessoas que estão à sua volta. Tá? Então é muito importante que você pare nesse momento e reflita: como é que eu estou com a minha espiritualidade? Né? Se você é uma pessoa que se julga cristã, ok, você é uma pessoa que vai na missa ou no culto sempre, você é uma pessoa que está constantemente lendo a palavra de Deus, a Bíblia, você é uma pessoa que está lendo por ler, ou você lê e você se alimenta daquilo? Ou você é aquela pessoa que está sempre julgando o outro, ou aquela pessoa que está sempre criticando o outro? Então é muito importante. E algumas dicas aqui: pratique a gratidão com mais frequência. Né? Uma outra técnica também muito bacana, o Ho Oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Falar constantemente isso para mim. Isso vai trabalhando a sua alma, isso vai trabalhando a sua conexão com o divino que esteja dentro de você, o grande divino e assim por diante. Então é muito importante que nesse momento você pare e pense: como é que eu estou com a minha espiritualidade? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou olhando para isso, tá? E aqui de uma nota, né, de 1 a 10. Quanto você dá para isso? Quanto você dá para essa nota, tá? Coloca aí, de 1 a 10. Beleza, então vamos lá. Calma que não terminou ainda esse aulão. Tem mais coisa. Estamos na reta final. Acho que mais uns 10 minutinhos aqui no máximo. A gente finaliza esse aulão aqui, tá? Então pausa, vai tomar água, vai no banheiro e volta pra cá, tá? Lembrando, dicas, dúvidas, coloque aqui nos comentários do YouTube ou então nos comentários da plataforma, tá? Lembrando que se você não entrou ainda na comunidade do Grupo Despertar do Telegram, isso para claro, né? Para quem é membro do Clube Despertar, vai no primeiro módulo, começa aqui, lá tem um link para você entrar, beleza? Então vamos lá. Vamos entender. Eu vou trazer esse exemplo de novo aqui, tá? Que é aquele exemplo, né, que eu mostrei para vocês. E vamos entender aqui. Olha para sua roda agora. Sua roda gira. Ela tá que nem essa. Essa aqui ela gira. Ela tem uma harmonia, né? Essa daqui tem uma harmonia. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra aqui para vocês. Deixa eu já aproveitar aqui. Eu já vou ver se eu consigo achar uma outra roda da vida, imagem. Só para mostrar para vocês. Se tem alguma roda aqui que fizeram que não roda. Só para vocês entenderem, né? E aí eu vou passar algumas reflexões. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir ela mais maior não dá, né? Deixa eu ver se consigo aproximar ela aqui. Ó. Deixa eu jogar pra cá. Pra vocês verem. Deixa eu ver como é que aparece na câmera pra vocês aqui. Não mudou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem uma... essa aqui, ó. Essa aqui tá perfeita. Ó. Tá vendo essa roda aqui? Isso aqui é uma roda de exemplo que eu peguei aqui na internet só para mostrar para vocês. Essa roda não roda. Percebe? Se eu colocasse essa roda aqui, ó. Presta atenção, gente. Para agora. Presta muita atenção nesse momento. Pega a sua roda, põe aqui na frente, tá? E vamos compreender essa roda aqui. Se eu colocasse essa roda, se fosse uma roda mesmo, e eu colocasse ela numa ladeira, ela roda? Não roda. Não roda, ela vai travar, né? Ela vai ser manca, inclusive, né? Porque ela vai e não vai rodar. Então aqui, né, por exemplo, qual que é, dentro da sua roda, pega primeiro, pega as 3 áreas mais deficientes, ou seja, aquelas que estejam de 4 para baixo, tá? Se tem alguma de 4 para baixo, pega ela, pega as 3 piores, tá? Então aqui a gente tem, né, a pessoa aqui, né, no caso dessa roda, dinheiro e financeiro, aqui espiritual, aqui emocional, né, e aqui família. Então aqui no caso tem 4, né, tem 5, né, que aqui seria saúde e condição física. Dessas 5 aqui que a pessoa pegou, quais são as 3 áreas que você percebe que deve ter mais atenção nesse momento?
Eu diria aqui que dentro desse contexto dessa roda aqui, uma tem que ser condição, tem que ser saúde e condição, porque se eu não tenho saúde, o resto tá fudido, tá? Dinheiro e financeiro, porque impacta diretamente, tá? E eu diria aqui o emocional. Eu pegaria essas três. Alex, mas espiritual não é importante? Família é importante? É muito importante. Família aqui eu tô deixando um pouquinho, não é que eu tô deixando do lado, eu não tô dando atenção nesse momento, tá? Porque se eu trabalhar o campo emocional, provavelmente família vai ser trabalhado. E aí que a gente tem que entender. Dessas três áreas principais que eu peguei agora, que vocês vão trabalhar paralelo a elas, ou então dessas três, vocês vão entender qual dessas três eu preciso trabalhar imediatamente. Imediatamente. Mesmo que, por exemplo, dinheiro financeiro, ela seja algo, tá bem baixo aqui, né? Seria no 1, isso é uma orientação minha, trabalharia o que primeiro? Saúde e condição física. Por quê? Se eu tô com a saúde debilitada, se eu não estou legal, se não tá bem a minha saúde, por mais que eu olhe pro financeiro, uma hora o bicho vai pegar aqui. Então, primeira coisa que eu já faria, o que eu tenho que fazer para melhorar esse índice da minha saúde? Eu tenho que marcar um check-up. Então já vai lá, marca o check-up. Ok, eu tenho que... mas vai demorar. Não importa, marca. Tá? Você tem condições, você acha que você tem condições de fazer uma caminhada, de fazer exercício leves, né? Porque é preciso ter uma orientação médica se você não está bem de saúde. Alex, acho que é possível, dá sim, não tem problema, uma caminhada, ok, então faça uma caminhada. Você já deu 2 passos importantes de como começar a melhorar aos poucos. Consequentemente, começando a se sentir melhor na saúde, você vai ter um impacto na família melhor, você vai ter um impacto no emocional melhor, você vai ter um impacto no espiritual melhor, você vai ter um impacto melhor em todas as outras áreas da vida. Aí eu venho pro financeiro. O que tá pegando no financeiro? Por que o meu financeiro tá assim? Eu ganho muito e perco tudo, ou então não ganho nada, ou tô desempregado. Você tem que parar e aí ver. Será que eu preciso de um especialista? Alguém que tenha conhecimentos na área para me ajudar a lidar com isso? Como eu posso resolver isso? Entenda que você tem as ferramentas, mas muitas ferramentas, muitos meios estão lá fora. Então você tem a ferramenta que é a autorresponsabilidade e compreender o que está acontecendo. Eu percebo que eu preciso de uma orientação financeira. Então busca um centro social, um profissional, um consultor financeiro, um gestor financeiro, ou até entra num canal no YouTube sério de finanças, como o Primo Rico, o Me Poupe, da Natália Arcuri, entre outros, para você entender sobre finanças, para você entender mais sobre aquele mercado, vai fazer um curso, leia livros e assim por diante. Consequentemente, você começando a entender os passos para resolver financeiramente, você também vai se sentir mais motivado para continuar aqui na saúde e você vai começar... Provavelmente você vai ter uma melhora também no índice emocional, porque você vai se sentir mais motivado, tá? Olha como o índice financeiro aqui muito provavelmente está impactando aqui no emocional dessa pessoa. Então, aos poucos, eu vou trabalhando as áreas mais deficientes e que eu julgo que são necessárias nesse momento. Alex, mas minha saúde está horrível, mas o meu financeiro também. Vai para a saúde, porque não adianta você melhorar o seu financeiro e você morrer, tá? Então, assim... É como eu falo, vai no paralelo. As duas estão ruins, trabalha as duas ao mesmo tempo, que são duas importantes, tá? O emocional é importante, família é importante. Então, cada um no seu contexto. Eu sempre coloco saúde, porque, gente, se você não tiver uma boa saúde, nenhuma das áreas, todas as áreas vão estar na merda. A verdade é essa. Se você tiver com a saúde péssima, todas as áreas vão ser impactadas a médio e longo prazo de forma muito, muito radical. Então, se a área da saúde é uma área que tá pegando na tua vida, como dessa pessoa, apesar que dessa pessoa tá no 3 aqui, né? Mas mesmo que tivesse no 2, no 1, tá? Ou até no 4, eu preciso melhorar. Tá? E aí, por diante, eu consigo. Não, Alex, não, minha saúde tá legal. Ele não tá 100%, mas tá aqui. 5, 4, que tá no 3, né? Falei errado. Tá no 4, tá no 5, mas eu preciso ver. Ok, então vai ver o dinheiro, mas marca já um check-up. Gente, saúde é coisa séria, a gente não pode brincar com isso, tá bom? Então, olhem para a roda de vocês, depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês identificaram na roda de vocês, como que vocês, né,
quais foram os insights que vocês tiveram. E aí, depois que vocês começaram a organizar isso, vocês vão perceber que essa rota da vida ela vai se harmonizando. Aí você vai para outra área. Olha, família. Pô, o que tá pegando? Pô, eu não tô dando atenção direito. Eu tô ficando muito pouco tempo em casa. Eu tô fazendo isso. Eu tô deixando de fazer aquilo. Aí você vai o quê? Você vai trabalhando, você vai moldando. E aí, beleza. E aí, por sim por diante, tá bom? E aí a sua roda vai ficando harmônica, como é o caso dessa roda aqui, né? Se vocês perceberem, essa roda é uma roda que está mais harmônica. Ela não está em 10 em tudo, mas praticamente, né, ela tem aqui 8, 8, 8, 8, ela está em harmonia. As outras áreas também não estão muito baixas, estão acima de 5, estão acima da média, né? Então a maioria está em 6, se eu não estiver enganado aqui, 8 e 6, está em harmonia. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Mas quando você percebe que uma área está muito discrepante da outra, você precisa olhar para aquela que está discrepante, tá? Para que você tenha harmonia e para que a sua vida gire. E assim é o nosso processo de autoconhecimento. Assim é o processo de despertar. É um conjunto de coisas. Não é só ganhar dinheiro. É tudo. É um conjunto de coisas. Claro, o dinheiro é uma consequência de trabalho, de olhar próprio, de amor próprio e assim por diante, tá? Então essa foi a nossa roda da vida, tá? E agora eu quero passar para vocês... Vou tomar uma água aqui. Faça um comentário se você não se inscreveu no canal. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, né? Compartilha com seus amigos. Aproveita enquanto esse aulão aqui tá online, tá? Tá aberto pro público. Vamos lá. Agora eu quero passar para vocês. Vou até colocar aqui, né? Até deixei em preto aqui para não revelar antes, né? Que é o journaling, né? Journaling, né? Eu preciso até melhorar essa pronúncia, porque até eu não sei como pronunciar direito. É o journaling, né? O que é o journaling? O journaling, né? Vamos fazer uma coisa, deixa eu até ver aqui, gente. Deixa eu até ver. Agora deixa eu ver. Tradutor. Porque, apesar de eu estudar inglês, eu falo espanhol fluente. Mas... O inglês é uma língua que eu tô aprendendo, né? Todo dia eu estudo inglês. Então, deixa eu ver aqui, aproveitar aqui, vamos ver. Ih, não foi? Por que não foi? Como é que fala? Aqui vocês estão tendo aula de inglês também, né? Vamos pegar aqui journaling. Deixa eu ver como é que é a pronúncia. Vamos ver aqui, pronúncia. Journaling. 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 Ok, journaling. Então vamos lá. Essa é uma prática chamada journaling, como o Google Tradutor falou, journaling, ou então escrita reflexiva, ou melhor falando, seu diário, tá? É um diário. Isso daqui é um complemento à roda da vida, tá? Que eu dei no tópico anterior. O que é a reflexão assertiva? A reflexão, o journaling, perdão. O que é o journaling? O journaling é um momento em que você, basicamente é um diário, onde você vai escrever o seu dia. Esse diário é seu, não precisa ser compartilhado com ninguém, eu vou dar um passo a passo de como você montar esse journaling, mas ele é um diário, basicamente é um diário. Sabe o diário que você, de repente, mulher, fazia lá na sua infância, né? Ou se você perguntar para sua mãe, para sua avó, elas tinham o costume de fazer diário. O escrever o nosso dia, principalmente os momentos difíceis, os momentos bons, né? Todos os momentos que foram marcantes no dia, como que nós lidamos com esse momento, o que eu podia ter melhorado. É sempre escrever de uma forma reflexiva. Quando nós fazemos esse processo de journaling, né, de escrever o nosso dia, que pode até ser em tópicos, o melhor é quando a gente escreve mesmo. Meu dia foi assim, escrever com as suas palavras, porque é seu para você mesmo, tá? Primeiro, você está pondo para fora algo que aconteceu. Segundo, você está tendo a oportunidade de pensar melhor sobre aquele evento, positivo ou negativo. Você tem a oportunidade, inclusive, de melhorar o seu posicionamento diante daquela ocasião. Tá? Então, fazer esse journal, esse diário, que é relatar o seu dia, né? Pô, eu lidei com tal pessoa, encontrei fulano na rua, me fecharam, eu tive tal comportamento, mas eu percebo agora que não devia ser tudo assim. Sempre nesse journaling, eu sempre coloco assim, traga não só a reflexão do dia, no sentido assim, não traga apenas o que aconteceu, né? Não faça apenas o diário no sentido de cópia. O meu dia foi assim, virei à esquerda, entrei no carro, tomei café. Lidei com aquela pessoa chata, me irritou, depois eu fui pra casa, fiquei calmo. Não, pessoa chata. Coloca, por que essa pessoa me irritou? É um trabalho reflexivo.
Por que essa pessoa me incomodou? O que há em mim que me incomoda quando a pessoa traz isso? O que eu aprendo com essa pessoa? Claro que na hora da raiva, do momento ali, você não vai pensar nisso, você não consegue pensar nisso, mas depois você tem que parar e refletir. O que é que eu aprendo com esse momento, com essa pessoa, com essa ocasião? Quais foram os aprendizados do meu dia? Eu posso melhorar o meu comportamento, o meu hábito, a minha atitude em alguma coisa? Preciso ter mais atenção em outra? Então, esse pensamento, essa escrita reflexiva, ela vai ser extremamente importante. Principalmente depois que você fizer, né, a sua roda da vida. Inclusive, eu não falei, a sua roda da vida você faz aí, né, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, você escolhe, tá? Mas voltando aqui. É um processo diário, de preferência tente fazer diário, tá? Pelo menos no início faça diário, depois você pode ir reduzindo o tempo. Mas é importante você manter esse processo de escrever, de ter essa escrita reflexiva de você para você mesmo, do seu dia, dos seus momentos e assim por diante, tá? Então, primeiro passo que você tem que ter é escolher o formato, tá? Então, assim, você vai escrever à mão? Você vai escrever num espaço físico? Você vai escrever numa folha? Você pode gravar, não é uma escrita, mas você pode fazer o diário falando. Então você pode pegar, não tô com o celular aqui, mas você pode pegar o seu celular, tá? E gravar. Ó, meu dia foi assim, foi assado. Tem gente que se adapta melhor ao falar. Mas é importante que você não pode ter regra de tempo. Então fale. E o que você aprendeu sobre isso? O legal de você escrever é que fica muito mais fácil para você voltar naquele dia para ler o que aconteceu naquele dia. Por isso que é melhor escrever, tá? Então escreva um formato. Ou então, você vai escrever no celular, meio digital, você vai escrever por texto, você vai criar um grupo no WhatsApp onde só você está no grupo, onde você pode compartilhar isso. Você vai escrever. Onde você vai escrever isso daí? Onde você vai desenvolver essa escrita reflexiva ou journaling, tá? Segundo passo, estabeleça uma rotina. Tá? Estabeleça uma rotina. Então, a rotina é muito importante. Eu vou escrever sempre de manhã falando sobre o dia anterior. O que eu aconselho é escreva no dia, de preferência no final do dia. Então você teve lá um dia, você passou o seu dia, tá, um pouco antes de dormir, vai lá, faz lá gente, não precisa ser uma bíblia, você não vai escrever uma bíblia, mas escreve em tópicos, escreve os momentos mais marcantes do seu dia, né? Aquilo que realmente impactou, que te trouxe, né, que você percebe, pô, preciso refletir mais sobre isso, tá? Essa rotina é importante. É muito importante, porque isso vai te gerar um hábito, vai fazer com que você constantemente esteja olhando para você mesmo, tá? Para você mesma, tá bom? Terceiro passo, encontre um equilíbrio tranquilo. Você precisa fazer isso com tranquilidade. Você não pode fazer isso com criança perto, com mulher perto, com esposa perto, com marido perto. Não, é o seu momento. Nem que você tenha que falar, olha, preciso de um tempo aqui porque eu vou escrever o meu diário aqui, tá bom? Então tenha um momento tranquilo. Por quê? Para você se desenvolver, para você falar alto, para você falar com você mesmo, com você mesma, para você realmente refletir, entrar nesse processo de reflexão profundo ali, tá bom? E o quarto passo é começa a escrever. Começa a escrever. Você vai ver que com o tempo a sua escrita vai ficando mais rápida, você vai tendo mais prática. Porque, Alex, eu escrevo, eu odeio escrever. É prática. Escrever é prática. Ler é prática, tá? E aqui, eu até grifei aqui, não existe uma abordagem única, não existe uma regra. Todos os passos que eu estou dando aqui são sugestões, tá? São sugestões. Você tem que escrever aquilo que vem à mente. Esse é o mais importante. E aí eu coloquei algumas ideias aqui. Você pode escrever as reflexões sobre o seu dia, você pode fazer uma lista de gratidão, você pode falar sobre os seus objetivos e sonhos. Claro que você não vai falar dos seus objetivos e sonhos, por exemplo, todos os dias, mas você pode fazer reflexões sobre os seus objetivos e sonhos todos os dias, o quanto você está buscando, alcançando, melhorando para alcançar eles, tá? Né? Você pode falar sobre os desafios e soluções que você teve no dia e como você deve encontrar, porque às vezes você teve um desafio e na hora você não soube lidar, mas você pode saber lidar depois. Ou você está com um desafio que você precisa de uma resposta, vai lá, escreve o desafio, pensa. Quando a gente coloca para fora, nós organizamos o nosso pensamento, tá? Isso é um ponto importante, tá? Você pode falar sobre pensamentos e sentimentos, enfim, use a sua criatividade, desenvolve isso aí, começa a escrever. 2 pontos extremamente importantes. Seja honesto e aberto com você mesmo. Quando você vai fazer um journaling, quando você vai fazer essa escrita reflexiva, esse diário reflexivo, você precisa ser honesto e aberto com você mesmo. Entenda, isso é só seu.
Se você não quer que os outros leiam, né? Então o que eu aconselho? Escreva isso num aplicativo seguro, onde você põe a senha, ou então você faça num caderno e guarda isso no local seguro. É seu, tá? Compra aqueles cadernos com cadeado, né? Aqueles diários maiores, dá para fazer isso, ou mete um cadeado no caderno também, não importa. Mas seja honesto e aberto com você, porque é isso, tá? Falar de journaling, falar de Roda da Vida, como foi o tópico anterior, é falar sobre ser honesto e aberto com você mesmo, não é comigo, não é com outro, é com você mesmo, tá bom? E claro, revise e reflite. Então, de tempos em tempos, volta. Sabe, volta no dia de ontem, volta no dia anterior. Nossa, eu lembrei que, olha, mês passado eu passei por essa situação e eu lidei dessa forma. Espera um pouquinho, deixa eu voltar lá. Deixa eu ver como é que é isso daí. Volta lá, volta naquela situação. Sabe, volta naquele momento, olha só, eu lidei dessa forma, hoje eu tô lidando dessa forma, comemora as vitórias, você percebe que você teve um progresso, comemora isso, isso vai ser sempre extremamente importante, beleza? Tá bom? Dúvidas e comentários, coloca aqui embaixo também sobre isso. E para finalizarmos o nosso aulão aí, vai para mais de 1h20 aí de aula, né, que tem as edições aqui. A indicação do livro é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, tá? Tá aqui, ó, a imagem. Deixa eu até diminuir essa imagem aqui para ficar mais visível para vocês aí na tela, que para mim aqui tá diferente. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. O Poder do Agora, tá? Um guia para a iluminação espiritual. Esse livro, gente, ele é fantástico. Claro, eu podia indicar muitos outros livros aqui, como por exemplo o meu, né? O meu vai trazer, o meu ele fala muito sobre o direcionamento para a vida, sobre propósito, sobre olhar para si, enfim, né? Eu poderia estar falando do meu também, mas como eu sempre falo do meu, eu quis trazer aqui um livro, né, que também é extremamente importante. Esse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, inclusive tem um link aqui, se você está no YouTube ou na plataforma, tem um link aqui da Amazon que você vai poder comprar, tem um valor legal lá, um desconto legal. É um livro que eu já li pelo menos umas 8 vezes. Eu lembro que no dia, primeira vez que eu li esse livro, eu li 2 vezes. No mesmo dia. Eu não tenho ele físico aqui, eu tenho ele aqui no meu Kindle, tá? Então você pode conseguir ele pelo digital, né, versão e-book, para o seu Kindle, para sua outra plataforma de leitura, né, Reader. Ou então você pode comprar o livro físico. O livro físico, se eu não estiver enganado, está em 25, 39, uma coisa assim. Não é um livro muito caro, mas é um livro bom. É um livro... você tem O Poder do Agora e tem um outro livro que eu até indico que eu não coloquei aqui, que é Praticando o Poder do Agora, tá? Mas comece por esse livro. Esse livro ele é fantástico. Esse livro ele vai dar um direcionamento para vocês. Esse livro ele realmente... ele vai dar uma outra visão, ele traz uma mudança de mindset, ele vai falar sobre autorresponsabilidade, ele vai falar do sai da vítima, vai e faz, é o poder do agora, tá? É um livro de releitura, claro, todos os livros são importantes que a gente releia eles, mas esse é um livro que você tem que ler uma vez, refletir sobre aquilo, ler outra vez, deixa um tempo e lê de novo, porque aquilo vai se assimilando e cada leitura que você faz do mesmo livro é um ponto de vista diferente que você vê. Sabe aquela quando você vê um filme e você vê aquele filme mais de uma vez e fala, nossa, eu não tinha percebido nisso, eu não tinha olhado para esse detalhe? É a mesma coisa aqui. Quando a gente fala de reler livros, nós estamos falando exatamente disso. De ter pontos de vista diferentes, de aprender uma coisa que eu não aprendi antes, porque eu não estava preparado, porque eu não estava olhando para isso, porque não era o momento para eu aprender aquilo. E quando eu releio, eu tenho um novo insight. Eu tenho uma nova visão. Eu falo, pô, caramba, isso aí faz todo sentido. Eu não tinha percebido isso agora. Agora faz sentido eu ler isso. Então, é assim, beleza? Pessoal, muito obrigado por mais esse aulão. Deixe os seus comentários aqui. Se você ainda não faz parte do Clube do Despertar, acesse o link que está aqui embaixo. Ou então, se você quiser conhecer o Clube do Livro também, o link vai estar disponível em breve aqui embaixo, mas pelo Clube do Despertar você vai ter acesso também, se você assinar o plano ouro, ou então você pode assinar o plano prata por apenas R$10 por mês, cancelar a qualquer momento, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser assim, ó, algo que vai trazer muito, muito conhecimento para sua vida, vai trazer muita alegria e vai dar um direcionamento fantástico para você, tá bom? Um beijo enorme no coração. Finalizamos aqui esse aulão número 3 aqui, toda segunda-feira às 19 horas. Eu sou Alex Nielsen e a gente se vê no próximo aulão, tá? Não deixe de ver também os outros vídeos que saem aqui no canal de quarta e sexta-feira também, tá bom? Beijo no coração, até mais e valeu. Que a paz esteja com vocês, toda a minha paz.